Agora eu vou começar uma série de vídeos muito especiais, que é o Diário da Gestação, que vai ser um pouco diferente do conteúdo que eu tenho postado aqui, porque não são temas específicos, e vai ser o diário da minha própria gestação. E por que eu vou compartilhar isso com vocês? Quem acompanha desde o começo deve ter visto que lá atrás eu falo muito sobre epigenética, sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento do bebezinho e como o ambiente, né, por fora influencia no potencial genético dessa criança, no risco de doenças ao longo prazo. Então eu quero compartilhar o meu processo para mostrar o exemplo de como isso acontece mesmo. Mas esse primeiro vídeo, na verdade, desta série, do diário, ele vai trazer mais questões emocionais e psicológicas, porque eu quero falar sobre a decisão de ser pais. Então, como essa decisão aconteceu na minha vida e o que as pessoas precisam, às vezes, levar em consideração. E por que disso? Porque ao longo do meu trabalho aqui no consultório, lidando com as famílias, com avós, com pais, eu vejo muitos conflitos. E muitos conflitos que acontecem mesmo em famílias que se prepararam e desejaram ter um filho, mas porque havia, por trás de tudo, uma imaturidade, às vezes emocional, do casal, de uma das partes ou de ambas as partes, e uma imaturidade em relação ao que esperava do bebê, né? Porque a realidade de criar um filho, muitas vezes, é muito diferente do desejo de ter um bebê. Então, de onde veio a minha decisão? Estou com meu marido há muitos anos, né, desde a adolescência, e somos casados há 7 anos e meio. Então sempre houve uma expectativa, uma cobrança de quando teria os filhos. O nosso principal motivo de adiar esse momento de ter filhos era muito relacionado à nossa carreira mesmo. Então eu fiz 4 anos de residência, mais um tempo de especialização, muito tempo de trabalho, né, de muitas horas, né? Então quem conhece um pouco da rotina da vida do médico sabe que a gente dá muito plantão, então a gente tem cargas horárias que vão de 12 até 48 ou até mais horas, dependendo do tipo de serviço que a gente está fazendo. Então durante muito tempo eu não tinha tempo mesmo para pensar em criar um ser humano. Então não cabia na minha rotina. E não cabia na rotina do Wellington também, meu digníssimo marido, porque ele também estava empreendendo, construindo a empresa dele, construindo a carreira dele com muitas tentativas e erros que foram acontecendo ao longo dos anos. Então a gente queria, aliás, eu queria, né, conscientemente ter um filho no momento da vida em que a gente pudesse realmente se dedicar, que esse bebê se tornasse a prioridade na minha vida. Eu não queria, e eu sei que isso não é a realidade de muitas mulheres, claro, né? Mas na minha realidade eu não queria que cuidar do filho competisse com a minha carreira e com a minha formação. Então a gente tinha tempo para esperar isso acontecer, então a decisão se baseou no momento em que nós nos sentimos seguros em relação a isso, de que nós teríamos tempo, né? Nós não precisaríamos terceirizar 100% os cuidados desse bebê. Claro que vamos precisar de ajuda, até porque eu vou voltar para o consultório e tudo mais, mas eu consigo, hoje, dentro da minha rotina de trabalho, eu não faço mais que 12 horas de plantão, por exemplo. Eu sei que eu não vou ficar um dia inteiro, 24 horas inteiras longe do meu bebê. Então esse foi um dos fatores de decisão. Então, ter tempo para cuidar do neném. E o segundo fator de decisão tinha muito a ver com o nosso relacionamento, que é um relacionamento muito longo, muito duradouro, e quem já viveu relacionamentos assim sabe que, inevitavelmente, existem conflitos, né? E nós, justamente por termos começado muito cedo, muito adolescentes, construindo a carreira, a gente foi mudando ao longo do tempo, são mais de 15 anos, né? E todo mundo muda. E em alguns momentos dessas mudanças, nós nos distanciamos emocionalmente um do outro. Então, houve períodos de fragilidade no relacionamento e eu não queria, ele também não queria, né, que a gente trouxesse essas fragilidades para a criação dos nossos filhos. Estatisticamente, tem um aumento muito grande do número de divórcios após o nascimento do primeiro filho, que é justamente porque o casal já vem, às vezes, num relacionamento que não está bom, que não está saudável, e com todos os conflitos que surgem ali com a chegada do bebê, com os cuidados, com a necessidade da mãe, com a dinâmica da família, que hoje a gente precisa de uma família que seja funcional, né? Principalmente quando nós estamos em grandes centros, quando nós estamos longe dos nossos parentes, quando a gente não tem uma rede de apoio, né? O casal tem que ser muito funcional para dar certos cuidados com o bebê. E com isso, podem surgir muitas brigas. Eu falo que a privação de sono também é um dos culpados das grandes brigas
brigas que existem ali no casal depois do nascimento dos filhos. Então eu achava que nós tínhamos que ter uma segurança muito grande dentro do relacionamento e de quem nós éramos como pessoas. Então nós nos preparamos diante com um processo terapêutico mesmo, não era terapia de casal, eram terapias individuais, mas para que a gente se sentisse pronto e seguro para ter este bebê. Vocês vão descobrir ao longo do processo, ao longo do diário, o quanto esse aprendizado, esse preparo emocional vai ter ou não repercussão, vai ou não dar certo, o que pode dar errado, porque eu sou uma pessoa difícil, mas assim, eu pelo menos hoje não, né? No momento que nós decidimos engravidar, a gente estava se sentindo muito seguro emocionalmente de que o nosso relacionamento era sólido o suficiente para deixarmos de ser só um casal e nos tornarmos pais de um bebê.